A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Você que não é inscrito no canal, que assiste nosso vídeo, é só clicar no sininho aí do lado, que você inscreve no nosso canal, e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Irmãos, o nosso assunto de hoje é um assunto bastante polêmico. Os anciães do Brás proíbem a Irmandade de assistir os vídeos do canal dos críticos. Será que isto não é uma ditadura? Então, irmãos, é este o nosso assunto que vamos abordar hoje aqui. Vale lembrar que o nosso canal, o nosso propósito aqui não é expor as pessoas, não é expor ninguém. O nosso objetivo aqui não é pessoas, mas é a parte argumentativa das coisas que estão contrária os fatos da realidade, contrária às escrituras sagradas. Como eu estou muitos anos dentro da CCB, posso falar desse assunto, dessa proibição dos anciães, proibindo a Irmandade não assistir o canal dos críticos. Irmão, será que isto eles estão corretos? Estão certos? Irmão, eu creio que não. Esse assunto aqui nós vamos embasar em 1 Coríntios 2, verso 14, 15 e 16, que diz assim, ó: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas eles não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente em Cristo. Então, irmão, o assunto aqui embasado é o seguinte: o espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque temos a mente de Cristo. Então, irmãos, o erro mais grave do ministério é não ter preparado a Irmandade para conviver no mundo, para conviver nos corredores acadêmicos, nas universidades, nas mídias sociais, Instagram, YouTube, WhatsApp. Então, o povo não foi preparado. Não foi preparado, não foi instruído, não foi admoestado. Então,
certo proibir a igreja de não ter acesso às redes sociais, o YouTube, não ter acesso ao Instagram, ali quando se trata do aspecto da crítica contra a instituição. É isso que nós vamos falar aqui. Então, irmãos, é uma verdadeira ditadura. Por quê, irmãos? Porque quando nós ouvimos aquele que nos critica e critica a nossa fé, nós temos que ouvi-lo para entender o que eles estão falando, qual é as denúncias deles, entendeu? Agora, porque o que está dando parecer como nem eles mesmos têm uma preparação de comparecer perante uma mídia social e se posicionar e defender aquilo que crê, aquilo que acredita. Lá no canal, dono lá do canal Arca CCB, irmão Marcelo, que foi na live lá no canal do pastor João Flávio Martinez, que é um apologista do CACP, né? Ele compareceu lá como representante da congregação. Mas, irmãos, ele deixou muito a desejar. Porque a pessoa, para se representar a congregação, ele tem que ser enviado pelo Conselho de Anciães, né? Porque o Conselho de Anciães já instrui ele lá como é que ele tem que posicionar e defender a congregação, como eu conheço a congregação, estou dentro dela há 43 anos, né? Quando você vê o que o irmão Marcelo falou, você vê que aquilo é tudo incoerente, não procede aquilo da cabeça dos anciães. Né? Não vamos entrar aqui em detalhe, mas os irmãos entram lá, os irmãos vão ver que ele deixou muito a desejar. E defendendo ali que o aspecto da carta enviada pelos anciães nas igrejas, no aspecto ali de falar que não está errado, que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele usou ali, eles usaram a expressão do Jeru, né, na língua portuguesa, não tem nada a ver, porque a Bíblia é a palavra de Deus, os termos técnicos grego, né? Tanto grego como hebraico, como aramaico, que define as escrituras como sendo a infalível palavra de Deus. Então ele quis maquiar ali os argumentativos, tentando defender a congregação, né? E muitos outros aspectos ali que ele falou no na sua entrevista ali com o pastor Cláudio Flávio Martinez, e que nós sabemos que aquelas expressões ali, muitas expressões que ele falou, não procede, né? E não vem dos anciães, do conselho mais antigo de anciães. Entendeu? Aí depois, né, o irmão Cláudio
Martinez, ele tinha muita vontade, né, de conversar com um dos anciãos mais antigos ali do Conselho do Brás. Aí o irmão concedeu o número do contato do irmão Hélio Bianco, né, e pelo jeito ali eles conversaram pelo WhatsApp, né, rede social, né, e ali o irmão Hélio Bianco deixou muito claro que não tem nenhum desejo de vir a uma mídia social e de se expressar e de defender a congregação. E deixou claro que a comunicação deles é através de tópico e das circulares. E ainda falou que foi colocado uma circular proibindo a Irmandade de assistir às redes sociais, onde os críticos denunciam a instituição e denunciam os erros graves do Ministério de Anciães. Então, até o pastor Flávio Martinez deixou muito claro ali que é uma ditadura, né, irmãos? E eu, como estou dentro da congregação muito tempo, eu já tive no Brás, né? Já conversei aí com anciães do Brás, tem muito tempo atrás, tentando este mesmo diálogo, né, que o pastor Flávio Martinez fez, né? Inclusive tive tanto com Nicolau como o irmão Natanael Agrelo, irmão Nicolau, irmão Natanael Agrelo, irmão Norival Zanelato, Jeremias Guido, né, e outros anciãos antigos, tentando conversar sobre, né, esta parte doutrinária, sobre a ortodoxia da salvação, de ter uma linha de pensamento igual as outras igrejas têm. Umas igrejas de linha arminiana, tanto arminiana esleianos, uma outra contra os arminianos clássicos. Eles têm uma linha de pensamento definida através da ortodoxia sob a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, irmãos, já tive com muitos anciães abordando este assunto, mas eles nunca deram o braço a torcer. Então, eles não têm desejo de mudar, de vir para as Escrituras, entendeu? Por isso que toda a Irmandade está passando um grande vexame nas redes sociais para tentar defender a instituição. Estão passando grande vexame, vergonha, sendo chamados de hereges, tanto a Irmandade como os anciãos, de não ter uma postura. Então, eu
há 30 anos atrás, eu já comecei a ver a cabeça dos anciãos, como é que funciona, irmão. E eles querem trazer essa liturgia, essa liturgia de uma revelação sem Bíblia, sem fundamentação, sem alinhamento com a Escritura. Isso já vem de muito tempo. Então eu, dentro da congregação, para não passar vergonha naqueles que me confrontam, eu tenho a minha ortodoxia, né? A soteriologia da salvação, que eu defendi para defender a minha fé dentro dos fundamentos apostólicos. Os irmãos podem ver que aqui no canal, eu em nenhum momento faço uma defesa em favor dos anciãos do Brás. Por quê, irmão? Porque a forma que eles conduzem a igreja, a forma que a congregação é conduzida por eles, é uma forma que contradiz o ensino apostólico. Eu agora estou aqui em A Corunha, na Espanha. Mas uns 2 meses para trás aí eu estava em Goiânia. Tenho uma afinidade muito grande com os anciãos de Goiânia, que convivi com eles lá, né? E eles pregam uma palavra assim, mais alinhada com a Escritura. Por isso que aqui no canal eu nunca fiz vídeo denunciando os irmãos de Goiânia. Nem os irmãos de Goiânia, os anciãos de Goiânia, nem os anciãos de Rondônia e do Acre, que conheço há muito tempo. Conheço os atendimentos deles, e é um atendimento assim, pregação assim, alinhado com a Escritura Sagrada. Isso eu falo, isso que eu estou falando aqui é fatos, irmão, é fatos. Entendeu? Agora, porque se eles pregassem coisas fora da Escritura, contradizendo a Escritura, eu automaticamente vim aqui denunciá-los. Mas congreguei muito com eles. Em Goiânia, capital do Goiás, e vejo que eles têm um cuidado, pelo menos os anciãos, que eu congreguei com eles, que eu posso falar, que congreguei. Ouvi eles expondo, pregando a palavra, expondo as Escrituras. Agora, já os cultos online no Brás deixa muito a desejar. Então, primeiramente, por que eles não querem comparecer uma mídia social? Porque eles não têm condição de defender a congregação. Pelo que eu conheço, eles, muitos anos, seus atendimentos, irmãos, eles têm uma doutrina aleatória, né? Não tem uma doutrina genuína, definida dentro da Escritura, dentro dos fundamentos apostólicos e dos fundamentos de Cristo. Né? Para você defender, ter uma linha de pensamento
Irmão, você tem que ter o básico da Escritura. Você tem que fazer uma construção teológica, doutrinária, passo a passo, para definir o que a pessoa crê. Senão, não tem como, irmão. Tem que ter uma ortodoxia da soteriologia, embasado, alinhado com a Escritura. Senão, se não tiver, você vai passar vergonha, passar vexame. Agora, eu, por exemplo, eu na rede social, eu não tenho nenhum medo de falar da minha fé para nenhum erudito e nenhum teólogo. E não tenho medo de debater com nenhum deles. Porque eu tenho uma doutrina, uma linha de pensamento definida na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por isso que eu estou aqui no YouTube. Se eu não tivesse um conhecimento básico da minha fé, daquilo que creio, alinhado com o que os apóstolos deixaram escrito, com o que Cristo falou, eu não estaria aqui no YouTube. Não, irmão. Tenho. Então, irmãos, o problema da congregação, problema dos anciães, é o abandono da Escritura sagrada. E aí, irmão, sem um conhecimento amplo da Escritura, o que vai pregar? Vai pregar distorção bíblica, vai pregar heresias. Eu tenho dia aqui que eu fico 14 horas direto, lendo, relendo, né, examinando o grego bíblico, o aramaico, o hebraico, em contato aqui com os textos bíblicos para definir, irmão, para definir aquilo que creio. Entendeu? Agora, o problema é que eles, como não têm conhecimento bíblico, não têm ousadia de vir nas redes sociais e defender aquilo que crê, irmãos. Isso é um absurdo. Cristo era conhecido do Sinédrio judaico, que era composto por 71 membros do Sinédrio judaico. Ele é conhecido por todos eles, conhecido pelos os fariseus, saduceus, que eram seus críticos na época do Novo Testamento, e Cristo não se isolou dos fariseus nem do saduceu. Não, confrontava eles e respondia às perguntas deles e deixava eles engasgados. Por quê, irmãos? Porque quem tem a verdade não tem medo de um confronto, não tem medo de ser questionado. Agora, quem não está na verdade, aí é o problema. Tem medo de passar vergonha. Agora, um erro grave deles, que eles sempre cometeram, foi não preparar a Irmandade para conviver com a crítica, para conviver com o questionamento. Então os irmãos podem ver
que a maioria da mente da Irmandade, a mente deles está para defender a instituição. Muitos até usam a linguagem dos anciãos, né? E você leva para a Escritura, está tudo contrário à Escritura Sagrada. Foi por isso que 30 anos atrás eu comecei a ver, enxergar que não daria para viver submisso aos ensinos dele, contrário à Escritura Sagrada, né? Inclusive, qualquer um ancião, né, mantém comunhão dentro da congregação, sentido de irmão, né? Mas no sentido doutrinário eu não compactuo com as doutrinas que eles pregam, porque está desalinhado com a Escritura Sagrada. Então eu tenho já a minha linha de pensamento definida, né? Há muito tempo atrás, desde quando eu saí da Assembleia Ministério de Belém nos anos 78. Depois que saí de lá, já comecei a ler a Bíblia com intensidade, né? E formatar a doutrina da salvação que eu defendo. Por isso que o meu trabalho aqui no YouTube, irmão, tem uns 6 anos, né? Mas o meu trabalho nos bastidores da congregação, difundindo o que Cristo me ensinou, né? O que eu aprendi dos apóstolos, né? É o meu trabalho na cabeça da Irmandade, também dos anciãos, né? Mostrando uma doutrina alinhada com a Escritura Sagrada. Então, é verdadeiramente uma ditadura, irmão, imposta dentro da congregação. Só que a Irmandade não tem obedecido a esse ensinamento. É a mesma coisa você falar para uma criança, proibir uma criança de algo. Fala assim, você não pega naquela faca que você vai se cortar. É a mesma coisa de você falar para ela, vai, pega a faca. Entendeu? É a mesma coisa, proibir o povo, irmão. Um povo atualizado no dia de hoje. Muitos irmãos que estão aí nos corredores acadêmicos, fazendo faculdade, muitos moços, moças, jovens, adolescentes, que estão no nível superior, emitiu uma ordem, uma proibição, neste século que nós estamos vivendo, para proibir a pessoa de não ouvir o que os críticos estão falando, irmão, é um verdadeiro absurdo. Irmão, o outro vídeo que eu vou fazer é uma pergunta que me foi enviada do meio da congregação. Enviado uma pergunta, é o seguinte: 2 de 2 Pedro fala da perda da salvação. Então nós vamos fazer uma análise, eu já fiz, estou terminando a análise da 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, dentro do dicionário, léxicos gregos, né, e também dentro das expressões eruditas, dos maiores eruditos em grego, né, que tratam
desse assunto, dessa suposta perda de salvação, eu vou trazer um assunto mais amplo para explicar neste próximo vídeo. Então fique com Deus. Ósculo santo no vosso coração.